Pastor, eu tenho uma dúvida. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é o estado final de uma pessoa que endurece o seu coração por tanto rejeitar os apelos do Espírito Santo. Ele chega numa falta de discernimento tão grande que é capaz de atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. Existe um texto relacionado a isso em São Mateus capítulo 12, versículos 22 a 32. Este texto menciona um momento muito especial na história de Jesus, quando ele liberta um endemoniado que não falava e nem enxergava. Após essa libertação, ele volta a enxergar e a falar, e a multidão fica admirada com tudo aquilo, perguntando se Jesus era filho de Davi. Mas ali também se encontravam os fariseus, e esses fariseus murmuravam entre eles, dizendo de que o poder pelo qual Jesus havia libertado aquele homem não era de Deus, mas sim do maioral dos demônios, Beelzebu. Ou seja, os fariseus haviam atribuído aquela grande obra do Espírito Santo ao próprio Satanás. No versículo 28 desse mesmo capítulo, nós encontramos algo interessante. O próprio Jesus mencionando que o Espírito Santo foi que esteve com ele o responsável pela libertação daquele homem. No versículo 31, eu quero ler com você. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Jesus estava se referindo aos próprios fariseus. Eles haviam blasfemado contra o Espírito Santo, eles haviam pecado contra o Espírito Santo. Há uma coisa interessante sobre esse texto que a escritora Ellen White faz um comentário. Fora justamente antes disso que Jesus operara pela segunda vez o milagre de curar um possesso, cego e mudo. E os fariseus haviam renovado a acusação. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Cristo disse-lhes positivamente que, em atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, estavam se separando da fonte de bênçãos. Os que tivessem falado contra o próprio Cristo, não lhe discernindo o caráter divino, poderiam receber perdão, pois mediante o Espírito Santo poderiam ser levados a ver seu erro e arrepender-se. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa é lavada no sangue de Cristo. Mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. É pelo Espírito que Deus opera no coração, quando o homem rejeita voluntariamente o mesmo e declara que é de Satanás. Corta o conduto por onde Deus se pode comunicar com ele. Quando o Espírito é, afinal, rejeitado, nada mais pode Deus fazer pela pessoa. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato em si, mas um processo que se culmina no coração endurecido. Há uma ilustração interessante de uma família que foi morar próximo de uma estrada ferroviária. De manhã e à noite o trem passava e o som, na verdade, um barulho muito alto. Aos poucos a família, sentindo um incômodo muito grande, mesmo pensando se mudar, mas não se mudaram, continuaram ali. E aos poucos eles acostumaram com esse barulho. Tanto o chefe do lar, o esposo, a esposa e os filhos também, que tanto se angustiavam com o barulho ao passar o trem. O pecado contra o Espírito Santo chega a um ponto de tamanha falta de discernimento, ao ponto da pessoa não discernir a obra do Espírito de Deus na vida das outras pessoas, nem mesmo na sua própria vida. Mas para chegar a esse, existe um processo. O Espírito Santo fala ao seu coração, ele convida você, mas se você rejeitar, pode ser que seu coração se endureça à semelhança de Faraó e a Saul no Velho Testamento. O Senhor hoje está convidando você pelo Espírito Santo, com apelos de arrependimento e de retorno à casa do Pai, retorno a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo hoje, para que seu coração não seja endurecido. Quer saber mais sobre o assunto? Leia a Bíblia e os livros do Espírito de Profecia na biblioteca de sua igreja.